Bom dia, alunos. Tudo bem? Já descobriram de quem que é essa voz? Da tia Ellen. E aí, já estão com saudade da escola? Pois é, tia Ellen de vez em quando vai mandar uns vídeos da minha pessoa explicando o conteúdo para vocês, tá bom? Então, vão se acostumando com a minha voz. Então, para a gente começar hoje, a gente vai estar falando sobre conotação e denotação. Mas antes de eu falar a definição disso, eu vou dar um exemplo para vocês. 2 exemplos. Vamos supor que você está em casa fazendo sua atividade. Sua mãe chega do trabalho, você olha para ela e pergunta: Oi, mãe, como é que foi o trabalho hoje? Ela olha para você, respira fundo e responde: Só pepino. Você não vai imaginar sua mãe sentada na mesa com um monte de pepino em volta, né? Com certeza não. O que você vai pensar? Só problemas. Então, sua mãe usou uma expressão figurada. Quando a gente usa um sentido figurado, a gente usa o sentido chamado conotativo, que é o contrário do original. Então, a frase só pepino que sua mãe usou foi no sentido conotativo. Aí vamos para o outro exemplo. Você está no dia seguinte, num sábado, seu pai chega da feira. Você olha para ele e pergunta: Pai, o que você trouxe da feira? Ele olha para você e responde: Só pepino. Você não vai imaginar seu pai com uma sacola na mão cheia de problemas na mão, dentro da sacola, né? Com certeza não. Então, o que você vai imaginar? Que ele trouxe o pepino, o alimento que a gente consome na nossa casa, que é comprado na feira. Então, seu pai usou a expressão só pepino, ele usou de uma forma original. E quando a gente tem o sentido original, a gente tem o quê? O sentido denotativo. Se você for lá no dicionário e buscar a palavra pepino, ela vai te dar o significado dela. Substantivo masculino, fruto de casca verde, polpa clara, com formato cilíndrico e alongado, comestível na salada ou em conserva. Então, a expressão aí foi original. Então, a gente chama de sentido denotativo. Então, o que a gente pode concluir com esses 2 exemplos? Sentido denotativo, a palavra é utilizada em seu sentido literal, original, geralmente aquele que apresenta nos dicionários. E o sentido conotativo, a palavra é utilizada com sentido figurado, apresentando interpretação mais ampla, para além do seu sentido original. Então, como é que você vai descobrir se é sentido denotativo, ou a gente pode chamar de linguagem denotativa, e sentido conotativo, que podemos chamar de linguagem conotativa? Como é que você vai descobrir qual dos dois que é? Vai depender da situação, vai depender do contexto que você está ali presente. Você vai descobrir se é denotativo ou conotativo. Alguns gêneros textuais exigem a linguagem denotativa. Quais são eles? Notícias, reportagens, artigos científicos, bulas, artigos de opinião, atas, verbetes de enciclopédia. Então, lembrando que o sentido denotativo, a gente usa o sentido original, tem que ser original. Esses gêneros textuais, eles têm que ter um sentido original. O notícia, a reportagem, ela tem que ter um sentido original, não pode ser uma coisa figurada, um assunto figurado. Então, tem que utilizar o sentido denotativo. Outros gêneros textuais já permitem o uso da linguagem conotativa, tais como poemas, romances, letras de músicas, anúncios publicitários, lembrando que o sentido conotativo quer dizer sentido figurado,
o sentido diferente do original, o contrário do original. Então, o poema, o romance, as letras de música, os anúncios publicitários, eles permitem o uso dessa linguagem. Então, concluindo, como que a gente vai descobrir se é sentido conotativo ou sentido denotativo? Dependendo da situação, do contexto que você está vivenciando. Ok? Então, o nosso conteúdo de hoje foi isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E agora, partiu a atividade. Que depois da explicação, o que a gente costuma fazer? As atividades. Então, abram lá as atividades de vocês. Façam. Qualquer dúvida, estou à disposição. E um forte abraço para todos vocês. Beijão. Tchau, tchau.